psicoeducação como estratégia no enfrentamento da dor crônica. Entende-se como dor crônica aquela que persiste pelo período de 3 meses ou mais. E, nesse caso, não tem a função de alarme e deixa de ser um sintoma para ser tratada como doença, buscando aumentar a aderência dos pacientes aos cansativos e longos tratamentos de suas doenças. 10 profissionais da saúde de diferentes especialidades idealizaram o projeto Educador. O objetivo do projeto Educador é levar de maneira clara, em linguagem acessível, ao público não familiarizado com os termos médicos, informações sobre os mais diversos conceitos envolvendo a dor crônica, seus tratamentos e métodos. Nosso convidado já está conectado conosco. Nosso próximo convidado já está conectado conosco. Bem-vindo, doutor, professor João Riso, doutor João Riso, que é responsável por um trabalho muito interessante, um projeto chamado Educador, né? Psicoeducação como estratégia no enfrentamento da dor crônica. Explica para nós, doutor João, como é que funciona isso, doutor João? Olá, Alexandre, prazer estar aqui contigo. O projeto Educador, ele surgiu dentro de uma necessidade que eu acho que pode ser englobada para várias estratégias para doenças crônicas, não só para dor crônica. Sabes que em dor crônica nós temos 3 pilares de tratamento. Um pilar é o pilar medicamentoso, onde para cada síndrome dolorosa crônica a gente vai colocar a melhor medicação que a gente acha mais adequada. Algumas por tempo limitado, e outras, como a dor crônica é uma doença crônica, muitas vezes, e que vai se manter com o paciente pelo resto da vida dele, são medicamentos como os usados para diabetes, hipertensão, né? Então a gente escolhe, e graças a Deus temos hoje os melhores, né? Produtos muito bons produtos para se seguir usando cronicamente, né, com baixa índice de monitorização necessário, né, tanto de fígado ou de rim. Bom, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é um pilar mais amplo, assim, que é atividade física, que vai desde a tua atividade física rotineira, para que tu mantenha aquilo, até a introdução de coisas um pouco mais elaboradas, como é a fisioterapia terapêutica específica para recuperação e reabilitação de um membro, por exemplo, ou uma fisioterapia aquática, ou o método fisioterapêutico, que hoje é bastante conhecido, que é o Pilates, ou o próprio educador físico entrando de maneira muito firme nesse segundo pilar. Então, ele é um pouco mais amplo, vai desde do automanejo da atividade física até a busca por um profissional que vai te alimentando isso. E o terceiro pilar, e aqui antes de falar dele, eu digo que os 3 têm, na dor crônica, que andar paralelamente. Nenhum é mais importante que o outro. E esse terceiro pilar se chama psicoeducação. Quando nós aplicamos a educação em dor ou numa patologia crônica para esse paciente, a gente vai ter o paciente, que tem um termo que até é muito usado hoje em dia, né, que é o paciente está apoderado, né, se apoderando da doença. Ele vai entender, a gente quer que ele saiba o máximo sobre a sua dor, que ele entenda todo o processo, por que ele usa tal medicação, por que ele usa 3, 4 medicações e não uma, o que é a tal da herpes zoster, a neuralgia pós-herpética, o que é uma cefaleia, por que a dor lombar, e isso, muitas vezes, como a consulta é uma coisa que, por mais tempo que tu tenha envolvido nisso com o paciente, não estou falando consultas de 15 minutos, mas até de 2 horas, muita coisa fica
mas muita coisa sai. Sabe que tem um estudo que nos motivou também, Apple, que era de pacientes, aí era bem específico, eram pacientes oncológicos. Oncológicos que iam para consulta com o seu oncologista, receber o resultado das biópsias, que seria aquela parte mais impactante. Então, geralmente, era o paciente e um acompanhante, um familiar, que estava sempre junto. E aí ficou, nesse estudo do lado de fora, ficava um pessoal para entrevistar rapidamente ou o familiar e, se possível, o paciente na saída da consulta. E, às vezes, consultas demoradas e tal. E aí tinham perguntas chaves, por exemplo, recebeu o diagnóstico, né? O doutor lhe deu o resultado da biópsia, e deu maligno, né? E aí era assim, tá, e o que ficou combinado de fazer agora? 90% não lembravam. O impacto é tão grande, que aquilo toma conta, tu não consegue mais assimilar o que está vendo. Então, esse é o ápice, né? É o ápice do impacto emocional daquela palavra câncer. Mas se a gente levar para patamares menores na dor crônica, tu chega numa consulta, tu tem que receber o diagnóstico e uma série de coisas que seriam o tratamento, diagnóstico e tratamento, né? Que vão te encher de informação. E muitas vezes tu sai do consultório e fica a dúvida. Para te ter uma ideia, no campo da medicação, nós trabalhamos com pena que eu não tenho aqui, mas umas tabelas que a gente preenche à mão na frente do paciente, com horários, com os medicamentos, então explica direitinho o horário que ele toma, tudo, e ele leva aquilo para colocar na geladeira do lado da cama, porque aquilo em letras garrafais, né? Porque os nossos pacientes também já têm uma certa idade, a maioria. Claro. E aí, aí começa a psicoeducação, né? Eu não posso simplesmente entregar receitas para o paciente. Entendi. Além da receita, ele tem que ter a ordenação, a organização das medicações e uma leitura de cada medicação. Para que cada uma serve? Então, se tu pensar tanto no diagnóstico, tanto no tratamento, que aí vem os 3 pilares, eu tenho que proporcionar que esse paciente faça uma ponte com os seus familiares ou com o seu médico assistente que lhe assiste em outras patologias, um clínico geral, que precisa ficar sabendo quais são essas novas medicações que entraram ali. E aí que entra o projeto educador. Nós descobrimos, né, e ainda estamos furungando nele, que aproveitando isso que nós estamos fazendo agora aqui, né, que não precisa ter a presença física dos dois, como é a telemedicina, por exemplo, eu entrego para o paciente um site. Então, nós temos cartões onde tem muito fácil o acesso para o paciente, ele olha lá, entra, se ele é de muita idade, que tem déficit auditivo, visual, sempre tem o familiar junto, e lá ele vai ter, por exemplo, uma aba, nós procuramos fazer o nosso grande pessoa do marketing digital que está com nós, o Marcelo, ele sabe que tem que fazer letras garrafais, fácil leitura, uma navegação intuitiva muito fácil dentro do site, não pode ser nada pesado. E aí nós temos uma aba que se escreve prescrição de vídeos. Isso exatamente... Isso tudo dentro do portal, esse que é www.projetoeducador.com.br? Isso, é um único, a gente não passa outra, porque a gente tem até os vídeos hospedados no YouTube, mas não é para ir no YouTube, é para ir nesse portal onde é que está tudo ordenadinho. E a gente
prescreve. Eu vou pedir que o Tiago coloque na tela agora esse site, para que as pessoas se orientem direitinho. Por favor, continue. A prescrição de vídeos, ela tem vídeos curtos, né? São vídeos que a gente, às vezes, de 2 minutos, de 3, chega a 10 minutos, os mais compridos, né? Sobre o assunto, e são assuntos que nós colhemos, nós caçamos, que são os assuntos referentes a várias patologias, que mais surgem dúvida, que mais são repetidos dentro do consultório nas revisões. Aquilo que fica para... Por exemplo, né, os pacientes se queixam muito que eles têm dificuldade de explicar, por exemplo, fibromialgia, né, que é uma dor que não se vê. Uma das perguntas, nós colocamos a sua matéria no nosso portal, já entrou uma pergunta. Ele tem alguma novidade sobre a fibromialgia? Porque eu sofro disso há muitos anos. Interessante, né? Aí que tá. A grande novidade que a gente pode falar da fibromialgia é a própria psicoeducação. É o paciente entender que não é buscando coisas novas, tendo uma supermedicação, talvez surja, mas no momento mais importante é agregar esse tipo, saber que a psicoeducação numa patologia como a fibromialgia, ela é essencial, não só para o paciente, como para os familiares, para os amigos, entenderem como sofre, o que sofre, o quanto limita aquela patologia, que não tem um exame, que é uma carteira de identidade da minha doença. Então, isso é importantíssimo para o entendimento. Se as pessoas entenderem o que aquele paciente está passando, né, e lerem o certo, porque hoje a gente sabe que a internet é bombardeada por milagres, coisas miraculosas e coisas... E nós aqui, a gente tem os 10 profissionais que estão nesse site, a gente tem obrigação científica, né? Não se fala nada ali que não seja já batido, que não tenha um batido martelo, que não tenha uma experiência clínica já segura. Então, em termos de novidade, muitas vezes a informação correta é a novidade. Entendi. Sabe? Pegar o que tem ali, confiar nos profissionais, entender o que é multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, o que é uma verdadeira atividade física, né? Que não é transformar um paciente de fibromialgia em atleta, entender as necessidades do paciente com fibromialgia, por exemplo, né, que ele tem fadiga crônica. Como é que tu pega uma pessoa com fadiga crônica e diz assim, ó, vai lá fazer exercício? Tu tem que caminhar 1 hora por dia, né? Como se fosse uma coisa assim que não, tu vai porque tu tem que fazer. Nós temos que prepará-lo para isso. Que bom, olha, são muito boas as notícias trazidas pelo Dr. João Riso, que é um especialista. Seus colegas ele reconhece como uma pessoa altamente especializada nesse tema. Obrigado. É um caso muito sério. Paciente com dor crônica é uma coisa seríssima, porque a vida dele é um tormento permanente e o seu médico assistente não sabe o que fazer, e é bom que possam se amparar. Nós vamos pedir para o Thiago colocar de novo na tela o endereço, que é www.projetoeducador.com.br. As pessoas têm acesso, inclusive médicos, né? Podem ter acesso, né? Sim, sim. Até a E lista ele está sendo constantemente alimentado com os vídeos, com informações, e nós vamos criar um material novo a partir, eu acho, daqui 2 semanas já está no ar, que são os podcasts que vão ser feitos com especialistas. Excelente. De áreas específicas, um neurocirurgião, um especialista, que daí a gente expande também para os nossos amigos de São Paulo, né, de outras coisas, que podem contribuir muito com isso. Então, nós vamos ter mais informações. Nós temos um blog que dentro do site que entrega algumas informações sobre literatura, né, acessível ao público, sobre algumas coisas que tem nos vídeos que a gente quer colocar como escrito para o paciente também ter como
como pegar aquilo, né? Claro, claro. Então, ele está sendo procurado sempre, como é uma ferramenta terapêutica, tentar aprimorar ele para o paciente se sentir bem com ele. Muito bem, esse é o Dr. João Riso, anestesiologista, especialista na dor crônica, idealizador do projeto educador.com.br. Muito obrigado pela sua participação conosco, doutor João. Sucesso no seu trabalho, que é reconhecido no nosso estado e fora do Rio Grande do Sul como um trabalho excelente, tem contribuído aí para a melhoria da vida de muita gente. Um abraço bem carinhoso, doutor João. Abraço a todos aí, um grande abraço, Apple, e até a próxima. Até a próxima.